Olá, como eu falei, né, a gente tinha tirado a última questão, e tem a questão, era a última questão e que dizia assim, a charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil da chamada Primeira República. Tal prática revelava letra A, ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias políticas nazifascistas. Então, nesse período nem tinha ainda o nazifascismo chegado aqui no Brasil com força. Além disso, eu trabalhei essa charge com vocês em sala de aula, que não era uma questão de ignorância, era uma questão de que o eleitor ele é colocado aqui como animal, né, como um burro, não no sentido de ignorância, mas para representar que ele era considerado pelo político como alguém que ele poderia conduzir pelo cabresto, tá? Enquanto a soberania olhava aqui assustada para essa manipulação, esse controle do voto, tá? Então, o político, né, por meio do coronel, eu expliquei isso para vocês, levava o eleitor e conduzia ele aqui em quem ele iria votar. Então, não era uma questão de ignorância. A gente viu que as principais formas de controle do voto eram exatamente a violência, as ameaças, as trocas de favores. Tá? Isso se dá muito pela ausência do Estado, que não estava ali para evitar essas ameaças, para poder dar os direitos à população e assim impedir essa troca de favores. Então, não é a letra A. Além disso, a gente tira essa ideia dos adeptos da ideologia políticas nazifascistas. Isso acontecia no campo, onde até as informações que vinham da Europa era difícil chegar. Porque por mais que Mussolini tenha chegado ao poder na Itália em 22, tá? A charge aqui é de 27, isso ainda não chegou com muita força no Brasil. Já está chegando nas cidades, mas no campo ainda não, tá? Letra B, que é a correta, a ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, às quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Vamos lá para explicar por parte. A ausência da autonomia dos eleitores. Sim, porque eles não tinham autonomia para escolher em quem iam votar, tá? Sua fidelidade forçada a alguns políticos. Por que forçada? Porque eles eram obrigados a votar, como eu falei, porque tinham medo por causa do uso da violência, tinham medo de perder seus empregos, precisavam receber coisas dos coronéis, tá? Os quais limitavam o direito de escolha. Sim, se eles não têm autonomia, esse direito de escolha em quem eles iriam votar é algo limitado e demonstra a fragilidade das instituições republicanas. Por quê? O que a gente espera da República? Olha, se a República deveria ser democrática, então ela deveria permitir que a população pudesse escolher em quem quisesse. Se ela coloca um sistema eleitoral para escolher, né, os ocupantes do legislativo e do executivo, o fato de que as pessoas não podem escolher quem realmente quer mostra essa fragilidade das instituições republicanas. Ok? A maioria acertou, né? Tá aqui, aparece para mim, 78% das pessoas acertaram. Mas ainda assim, 6%, ou seja, pessoas marcaram a letra C e mais 6 a letra C, desculpa, e mais 6 a letra E. Então vamos ver a C e a E para a gente ver por que não são. Restrição provocada pelo voto censitário. O voto não era mais censitário, tá? Todos poderiam votar desde que fossem alfabetizados. E aí a gente viu que essa exigência de alfabetização ela limita a quantidade de eleitores. Além disso, né, o voto não é mais censitário, mas analfabetos não votam, membros de ordem religiosa não votam, mendigos não votam, militares de baixa patente não votam e as mulheres não votam. E a gente viu que isso restringia, todos esses critérios restringiam muito o número de eleitores que realmente participavam da eleição. Vamos para a E. A D ninguém marcou, então todo mundo sabe que não é a letra E. A ampliação do direito do voto trazida pela República, que passou a incluir os analfabetos e facilitou sua manipulação por políticos inescrupulosos. Vamos lá. Ampliação do direito do voto? Não, a gente viu que essa ampliação não ocorreu, tá? Pelo contrário, com a exigência de serem alfabetizados, isso limitou ainda mais o voto, porque muita gente não é alfabetizada. Depois os coronéis passam a ensinar as pessoas só a ler e escrever, tá? Só para poder ter o controle do voto sobre eles.
Mas na cidade, como eles não tinham esse controle, por exemplo, não vai ter esse incentivo, tá? Então a gente tem aí, em algumas eleições, até números menores do que na época do Império, tá? Que passou a incluir os analfabetos? Não, ele excluiu os analfabetos, tá? E facilitou sua manipulação por políticos inescrupulosos. O que facilitou a manipulação não foi a ampliação de votos, e sim o fato do voto ser aberto. Bom, eu espero que tenha tirado a dúvida dessa questão, tá? Mas tem uma outra questão que eu gostaria de ver com vocês, que é uma questão que teve bastante índice de erros, deixa eu só abrir aqui, tá? Que foi essa aqui, ó, questão 9. Vamos abrir ela. Vou abrir. Leia o trecho que se segue a respeito das práticas políticas durante a República Oligárquica. A denominação de República Oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República do Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Okay? O texto apresenta elementos do sistema político brasileiro durante a Primeira República e que estão relacionados às. Letra A, bastante gente marcou, ó. Características sociais e hierárquicas entre coronéis e trabalhadores. Não é isso que o texto apresenta. O texto fala sobre a República Oligárquica, atribuída aos 40 primeiros anos. Coronelismo é sobre questões mais ligadas à política. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores. E aqui fala características sociais e hierárquicas entre coronéis e trabalhadores. Não eram questões sociais, tá? Assim, as questões sociais influenciam em política, mas ela está falando mais sobre questão política, tá? Questão de poder. B. Condições do sistema de voto que se consolidou no Brasil? Também não, 22% marcou. Tá? Não tem a ver só com o sistema de voto, mas com uma série de alianças que foram formadas. Letra C. Formas de manutenção do poder pelas elites produtoras de café. E aí entra lá a República do Café com Leite, que São Paulo e Minas Gerais faziam aliança para poder escolher quem que seria o concorrente ligado a eles e que por meio dessa manipulação do voto poderia então chegar, poderia não, sempre chegava ao poder. Então por isso, por exemplo, que não é a B. A B, ela restringe, ela fala só sobre a questão do voto, enquanto a C, ela é aquela mais correta, ok? D, teve gente que marcou também a D. Maneiras de obtenção de domínio social das elites cafeeiras. Mais uma vez, a gente não está falando sobre domínio social, domínio político, tá? A questão pede político. Não é, por exemplo, as outras também caberiam, tá? Talvez por isso até que tenha tido muito erro, porque é uma questão que você tem que entender que o que ele está pedindo é sobre o controle político, tá? Sobre o coronelismo, sobre política dos governadores. Ah, professora, mas isso é apoiado numa sociedade desigual. Sim, tá? Mas ela quer saber o que isso gerou no poder. Qual é a relação disso com o poder, com a questão política. Ok? Eu espero que tenha entendido, tá? Até a próxima. Tchauzinho!